Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Belo Horizonte, como o nome indica, é um belo horizonte. A cidade seduz e encanta e tem vários espaços para o nosso lazer. Belo Horizonte tem muito a crescer ainda como cidade turística. É sobre isso que vamos falar no nosso programa. Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje a diretora de promoção turística da Belotour, Stella Kleinhardt, e Marcos Tadeu, diretor executivo da Ágora Comunicação e Cultura. E claro, você como sempre é nosso convidado. Ajude-nos a fazer esse programa de hoje. Vamos falar sobre o turismo em Belo Horizonte. Participe pelo e-mail, pelas redes sociais ou pelo nosso telefone interativo, 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate, para a gente falar sobre esse tema tão gostoso que é turismo. Então, eu começo com a Stella. Quais são os principais pontos turísticos de Belo Horizonte? Bom, antes de tudo, eu queria comunicar a todo mundo que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque hoje é o Dia Mundial do Turismo. Então, eu parabenizo a todos os profissionais do turismo, as empresas que desenvolvem o turismo e ao Belo Horizontino, que é um turista hoje nato, que também sabe apreciar, sabe fazer e sabe receber o turista. Retornando à sua pergunta, os pontos turísticos hoje de Belo Horizonte, nós trabalhamos muito com a questão da Pampulha como um conjunto arquitetônico, onde o principal símbolo é a igrejinha. A igrejinha, ela já pela sua questão arquitetônica reconhecida mundialmente, ela é muito querida pelo Belo Horizontino, ela compõe um conjunto que é conhecido pela população, pelo turista internacional e é muito usada nas nossas promoções. Mas nós temos equipamentos muito interessantes como o mercado municipal, o mercado central. O nosso maior atrativo turístico é a feira de artesanato. O maior atrativo? É pelo fluxo de turistas. Você recebe ônibus todos os domingos, que começa de madrugada a chegar, então ele é muito visitado. Agora, Stella, é muito interessante também, porque da mesma forma como um sujeito humano não vive sozinho, ele tem todo o entorno, Belo Horizonte tem todo o entorno turístico também. Não é verdade? Nós temos aqui o entorno das cidades históricas, num raio aí de 100 quilômetros. Nós trabalhamos muito a questão das cidades históricas, que já é um legado, é um patrimônio mundial, tanto Ouro Preto quanto Congonhas, mas nós temos também as grutas. Nós temos hoje um projeto muito interessante, que é a Rota Lund. Os príncipes de Dinamarca estiveram aqui na semana passada trazendo alguma documentação, alguma coisa que valorizou ainda mais esse nosso conjunto, nosso acervo. Nós temos o modernismo. Inhotim hoje é considerado um centro internacional, uma referência internacional de arte moderna. E nós esquecemos de falar aqui dentro do circuito da Praça da Liberdade, que também vai se tornar em breve uma referência regional, mundial de acúmulo de modelos de diferentes formas de museu de alta tecnologia em prédios históricos. Então, nós estamos muito bem. Nós poderíamos dizer que a gente pode ir desde os projetos arquitetônicos até as belezas naturais. O turismo, ele é feito da beleza natural e do composto daquilo que é produzido pelo homem, constituindo um todo. O turista aproveita disso. Nós vamos falar do turismo rural, de aventura e etc. Veja bem, Marcos Tadeu, bem-vindo ao programa também, bom tê-lo aqui conosco. Eu queria fazer uma pergunta meio antropológica para você. Qual que é o valor do turismo? O que isso traz para o simbólico do ser humano? O valor é incomensurável, ou seja, o turismo ele engrandece todo o desenvolvimento do ser humano, do ponto de vista que as pessoas, como o senhor mesmo disse, elas são formadas pelas suas relações sociais, né? Elas são acrescentadas, elas são construídas em sua personalidade, em sua consistência enquanto um indivíduo coletivo,
né, por essas relações. E é na troca, né, que é favorecida pelo turismo, absorvendo culturas diferentes de pessoas que vêm de outras partes do Brasil, do mundo. É nessa troca que as pessoas crescem, que as pessoas se desenvolvem e constituem uma sociedade mais adequada, mais permissiva, mais flexível. Então, o turismo tem esse valor antropológico bastante importante. É importante acrescentar também essa questão cultural, né? Como a Estela mesmo disse, tudo aquilo que é intervenção, pelo conceito antropológico, tudo aquilo que é intervenção do homem na natureza, o seu resultado dessa intervenção é cultura, né? Então, a cultura ela tem um papel muito significativo do ponto de vista do turismo, porque as pessoas que viajam, as pessoas que buscam outros lugares, querem conhecer o modo de ser daquele local, das pessoas daquele local, querem conhecer a gastronomia, né, as belezas naturais, o patrimônio histórico, né, a arquitetura, enfim, então tudo isso valoriza muito. Agora, às vezes eu tenho comigo algo assim, que o turismo nos desperta para a utopia, sabe? Eu acho que ele quebra o gelo do cotidiano, nos desperta para um lado simbólico, nos ajuda a transfigurar um pouco a vida. Eu poderia dizer isso também? Ou estou abstraindo muito? Não, eu acho que, num certo sentido, sim. Na minha opinião, em função até dessa minha fala anterior, eu acho que sim. A partir do momento que as pessoas estão mais abertas ao relacionamento, eu acho que o turista tem muito disso, né? A Estela, que é do trade, acho que ela tem um pouco mais de autonomia ou competência para dizer disso, mas eu acho que o turista ele é muito aberto, a pessoa que viaja, ela está disposta a conhecer, a reconhecer o outro ambiente. Então, eu acho que tem um pouco disso. Sim, Eu Estela, por gostaria só favor. de acrescentar a questão do que a gente chama de ócio, porque, Sim. na realidade, o ócio ele é importante até na produtividade do trabalho. Então, os países Diz o Domenico de socialistas... Masi, né, que fala Exatamente. muito disso no Os italiano. países socialistas, eles colocam o turismo, aquela parte livre do trabalhador, para que ele possa recompor as suas energias, ter ideias, ter criatividade, ter acesso a outras culturas, para que ele volte melhor, uma pessoa com mais energia, com mais ideias, com mais... E a gente está trabalhando isso muito também hoje, que é a questão de... Não é a utopia, mas é o enredo por trás de um produto turístico. O porquê daquilo, você vai mostrar ao novo turista, ao novo consumidor, uma forma que ele vem buscando de consumir aquele material, aquele imaterial, mas de se envolver ali dentro. Então, ele tem que ter o tempo, ele tem que ter o enredo, ele tem que ter uma história. É uma forma nova hoje de se promover e de se fazer o turismo. Ou seja, se Sim, me permite, não só a questão do uso, né, do turismo, do turista enquanto a pessoa que vai ali para usar daquilo, mas para conviver, para partilhar, né, e construir ali uma certa modificação também nisso, né? Acho que o turista ajuda a intervir no ambiente e, com isso, ajuda a mudar, a crescer. Belo Horizonte, acho que tem tido uma experiência significativa disso na questão do turismo de negócios, né? Aí só tem o perigo do turismo de massa, porque é o grande cuidado que a gente tem que ter hoje, porque uma cidade, uma metrópole como Belo Horizonte, o turista ele vai se dispersar, e geralmente é um turista que vem a negócios, que busca entretenimento também, mas um local menor, uma cidade do entorno que tenha um afluxo grande de turistas que intervenham na história e que aportem conhecimentos e entra na globalização, pode se perder um pouco da história, e isso a gente tem que preservar. Correto. Agora, normalmente se diz, Belo Horizonte não tem mar, mas tem bar. O circuito de comida de boteco, os bares, restaurantes, são também um atrativo, Estela? Sem dúvida nenhuma, hoje principalmente nós temos os festivais, comida de boteco, Brasil Sabor, nós trabalhamos muito com a Expo Cachaça, nós temos um cuidado especial hoje de promover a gastronomia mineira. É uma gastronomia, é uma síntese, você tem influência aí dos estados limítrofes, então nós temos tanto quanto material, né, de se fazer a nossa comida, como a forma de utilizar tanto a comida mineira quanto a cozinha de autor que está usando os nossos produtos originais. Nós temos um trabalho muito grande de promover tanto o café, a cachaça, o leite. Nós somos um produtor de café que não
comercializamos o café. O maior exportador de café é a Alemanha. Então, nós temos que voltar às nossas origens. O pão de queijo, o Romeu e Julieta, que está sendo hoje um doce muito apreciado na Espanha, que nós não exploramos como nosso. Então, o governo do estado tem um projeto muito interessante que nós estamos apoiando, de promover a gastronomia. Nós já tivemos o Festival Então, de veja Tiradentes. bem, olha aquela intuição que nós tivemos no começo. Belo Horizonte e seu entorno. Olha, Belo Horizonte não produz cachaça, pelo que eu saiba. Agora, no seu entorno, Pertinho. sim, pertinho, né? É Esmeraldas, é Nova União, enfim. Mas Belo Horizonte pode sediar eventos que atraem muita gente para a cidade, né? Com certeza. Foi falado aí sobre o turismo de negócios. Marcos, o que pode ser feito para divulgar ainda mais o turismo de negócios e atrair o público para Belo Horizonte? Belo Horizonte, mais uma vez, eu vou ter que reportar a Estela, porque é a grande conhecedora aqui do trade turístico e a nossa participação tem um cunho muito voltado à questão cultural, mas certamente é de conhecimento de todos que Belo Horizonte tem uma vocação para o turismo de negócios, né? Em vários setores, na área de tecnologia, na área de médica, e isso tem desenvolvido muito nos últimos anos, né, Estela? O que você pode acrescentar? A vocação de uma metrópole, por si só, de uma metrópole que recebe investimentos, de uma metrópole que tem uma vocação para algumas atividades econômicas, que seria o caso de mineração, da biotecnologia, dos eventos médicos, ela já tem os seus eventos, como se diz, naturalmente vindo. Mas nós temos um interesse maior, nós temos uma rede de turismo de negócios com financiamento internacional, onde essas empresas promotoras de evento, captadoras, elas estão trabalhando em conjunto. O papel aí da Belotour é muito importante nesse momento, que seria exatamente de dar apoio a quem está buscando os eventos para promover a próxima edição do evento. Estela, eu vou promover o intervalo, vou pegar a sua palavra aí e a gente retoma essa questão no próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, que tem como objetivo manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e, sobretudo, construir o sonho do povo de Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também ainda hoje. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre o turismo em BH. Quais pontos turísticos da sua cidade você conhece? Participe conosco, mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o nosso telefone interativo 3209-0115. Caros convidados, retomando o nosso debate, a Estela falava do turismo de negócios, né? E aí eu tive que cortar para chamar o intervalo. Você quer continuar? Na realidade, o turismo de negócio para a gente é muito importante porque ele traz um turista que busca um entretenimento, mas que também já tem uma programação toda esquematizada do tempo que ele vai ficar. Nós precisamos estender a sua estadia e oferecer um pouco mais de ações e ofertas para que ele possa usufruir mais da cidade. Sim, Marcos. Até uma pergunta para a gente aprofundar um pouco mais, Estela. A gente, como uma empresa que organiza eventos de negócio, a gente sente uma certa dificuldade, e é o nosso intuito, a gente tenta sempre fazer isso, com que o turista que vem participar dos nossos eventos, eles permaneçam na cidade. E então, a gente busca, por exemplo, fazer eventos que comecem na segunda-feira ou terminem na sexta-feira, para que ele possa prolongar o fim de semana por aqui. E não é um trabalho muito fácil. A gente entende que precisa haver um pouco mais de divulgação, né, das próprias empresas que organizam o evento, tentando mostrar a esse turista como que ele pode aproveitar da cidade,
né, acrescentando à sua atividade básica, objetivo inicial, alguma outra coisa do ponto de vista do turismo. Mas a gente tem uma certa dificuldade e não sei se como que todo o trade trata isso. Se outras empresas tratam isso de uma forma um pouco mais efetiva, com mais profundidade, se os órgãos públicos, os gestores do turismo, dão algum tipo de apoio para que os organizadores também tentem mostrar a esse turista que ele pode acrescentar um pouco ao seu período de estada aqui. Como que você vê isso? Na realidade, é uma questão mercadológica do promotor do evento ele dispor de uma mala direta que vá preparar esse turista que está chegando, que ele traga a sua família, que ele tenha essa ou essa opção de lazer no entorno, dentro da capital, que ele possa fazer um sightseeing, que ele possa desfrutar de um festival que vai acontecer no momento. Então, a nossa recomendação é que seja feito um trabalho anterior à vinda e, obviamente, uma entrega. Então, você tem que oferecer boas opções de que ele possa usufruir após o evento de atividades Agora, culturais. Marcos, Belo Horizonte, normalmente nós dizemos, né, é uma cidade para todos os gostos, né, só não temos praia. Belo Horizonte é o berço de uma grande diversidade cultural. Agora, os nossos circuitos turísticos não são conhecidos ou porque não há interesse ou porque não há divulgação. O que você acha? Eu não acredito que não haja interesse. Na verdade, nós temos aí um problema mais anterior, que é uma questão da formação do indivíduo. O brasileiro em si, não só Belo Horizontino, mas o brasileiro em si, ele não tem uma educação, uma formação voltada para a questão cultural. Ele não tem isso como, dentro da sua formação, como uma prioridade. Né? A forma que o brasileiro é educado, tanto na escola quanto na família, não privilegia isso. Isso é uma verdade. Depois as dimensões continentais do Brasil, né? Tudo muito longe. Sim, certamente. Então, esse é o primeiro dificultador. Mas, além disso, nós temos uma deficiência, sim, na divulgação. Eu não acredito que haja desinteresse. A gente nota, por exemplo, recentemente, agora em Belo Horizonte, teve uma atividade, um evento de grande porte, à noite, e que era esperado 20 mil pessoas e a gente ficou sabendo que tinha mais de 80 mil pessoas. Ou seja, não há desinteresse. Mas quando se há uma grande divulgação, quando se há uma propensão a investir nessa divulgação, eu acho que as pessoas procuram. Você acha que o mineiro é tímido para divulgar as belezas naturais, por exemplo, aquilo que a cidade tem? Nós ficamos assim muito presos nas montanhas? Não vejo como o mineiro que ele seja tímido para divulgar. A gente tem o nosso modo de ser divulgar. Às vezes é no pé do ouvido. Né? Às vezes é na rede social, ali com o seu grupo circunscrito de amigo, mas a gente divulga. Eu noto que há uma certa deficiência de divulgação em todos os aspectos, tanto do ponto de vista do empreendedor, daquele que está organizando, quanto do poder público também em alguma fase. Recebemos aqui o telefonema da Marina Carvalho, da Floresta. Estou adorando o programa, gostaria de saber se há uma estatística para dizer qual é o ponto mais visitado de BH. Estela, por favor. Bom, volto então àquela situação de informar que, em termos de atração turística, continua sendo a Feira de Artesanato, o Mercado Central é muito bem visitado e a boa notícia é que nós estamos criando um observatório do turismo para trabalhar as estatísticas, porque nós precisamos de ter números mais consubstanciados para que cada atrativo possa nos contar quantos visitantes aparecem, quantos visitantes chegam lá. Ok, bacana. Marina, muitíssimo obrigado pela sua participação. Estela, já que você estava falando, hoje, para quem busca aventura, quais são os principais circuitos de Belo Horizonte e seu entorno? O circuito principal para o turismo de aventura é a Serra do Cipó, né? Pela sua natureza, pela sua oferta, tanto de cachoeiras quanto de pontos de escaladas. Dentro da cidade, eu fico muito feliz de anunciar que nós abrimos o Parque da Serra do Cipó, com trilhas com diversos graus de dificuldade. Serra do Curral. Ali logo à direita do Parque das Mangabeiras. Então, dentro dos nossos limites, nós temos hoje a oportunidade para que seja feito um turismo de trilhas. Mas a Serra do Curral, ela oferece muito mais. A Serra do Curral, a Serra do Cipó
desculpe. Cachoeiras, né? As cachoeiras, as escaladas, os rios. Nós temos também alguns parques, como o Parque da Colomi, que tem muito boa infraestrutura. O que nós temos que desenvolver é mesmo o turismo de aventura de uma forma mais democrática. As normas da ABNT foram criadas pelo ministro mineiro, que envolvem o turismo de aventura. Nós temos uma associação de turismo de aventura, a Beta, que é comandada também por Minas Gerais. Então, dentro do posicionamento que nós pretendemos agora promover a cidade, o turismo de aventura. Não temos praia, não temos mar, mas temos muitos pontos de aventura. Tá. Agora, você acha, Marcos, que o Belo Horizontino, em geral, conhece as riquezas que nós temos? Ele sabe desfrutar disso tudo? Ou ainda não? Ainda não. Eu acho que o Belo Horizontino, ele até conhece, ele ouve falar, mas ele não desfruta. Às vezes a gente percebe isso conversando com algum conhecido, com uma pessoa na rua, e a pessoa fala, é mesmo, eu nem sabia que isso, eu nem sabia que dessa forma, eu nem sabia. Então, o Belo Horizontino ainda precisa descobrir um pouco mais. Nesse sentido, como que o City Tour, por exemplo, pode contribuir para a divulgação? Acho que a Estela pode nós já pensamos, existem duas formas de ver esse problema. Primeiro, eu sou da opinião de que o Belo Horizontino usufrui dos pontos sem notar que está dentro de um ponto turístico. Quem corre hoje na beira da Lagoa da Pampulha não nota que aquilo é de uma beleza suntuosa que é admirada por turistas que chegam aqui só para ver. Da mesma forma, quem vai ao Mercado Central, quem come um jiló com cachaça, ele está aproveitando aquilo como o dia a dia dele. E a segunda parte é a questão de escola. Nós já pensamos em trabalhar as escolas, levando as crianças no café da manhã num hotel, mostrando para eles um city tour, um sightseeing. A questão toda é que o poder público ele não tem como administrar isso da forma que ele gostaria. Nós precisamos de dividir o turismo com a saúde, com a educação, com uma série de outras. Então, a gente precisa de contar muito com o apoio da iniciativa privada, sermos criativos e trabalhar aí com o convencimento. O Belo Horizontino não sabe que nós somos muito bem avaliados pela limpeza da cidade, pela organização da frota de táxi. A referência... E mesmo de ônibus, né? E mesmo de ônibus. Referência até mesmo continental. O nosso trânsito, por incrível que pareça, é considerado caótico pelo Belo Horizontino e muitos turistas, por comparar, porque trânsito hoje é um problema mundial, acredita que ainda esteja dentro de um padrão aceitável. Então, é uma questão de interpretação. Tá certo. Tá bom, Marcos, agora você não escapa, você está repassando as perguntas que eu lhe faço, né? Então, veja bem, quais são os setores culturais que possuem maior investimento de divulgação? Agora tem mais capacidade para responder, como eu disse no início. Eu acho que você está com sono, cansado, trabalhou muito hoje. Como eu disse no início, a minha perspectiva é mais da abordagem cultural mesmo e da comunicação, né? A nossa empresa trabalha com o nome é Comunicação e Cultura porque tem essa abordagem. E temos que aproveitar a presença da Estela, que é altamente conhecedora da questão do trade turístico. Mas a divulgação, não é isso que a sua pergunta? A divulgação, setores culturais que precisam investir na divulgação. Que precisam ser investidos na divulgação. E o que é mais investido, né? Essa pergunta. O que a gente vê é que a grande massa de divulgação se dá na área da música e do teatro. São as duas atividades culturais que absorvem o maior número de divulgação. Outras manifestações artísticas, culturais, não têm tanta divulgação assim. Principalmente, e aí com um certo peso, principalmente as manifestações teatrais daquelas pessoas, daquelas peças que têm grandes vultos nacionais, mas a questão regional, a manifestação cultural regional ainda é muito pouco divulgada. Ok, tá bom. Sim, eu posso só acrescentar que em termos nacionais e de divulgação e de visibilidade, a nossa campanha de popularização do teatro, por exemplo, é muito conhecida pelo Brasil. Você tem eventos grandes como o Axé, que tem uma certa visibilidade, a Expo Cachaça, comida de boteco, o FIT. Então, o próprio Arraial de Belô, hoje, dentro da região sudeste, ele é a maior festa regional. E também tem uma cobertura nacional por esse motivo. Mas o que a gente nota, Estela, é que realmente
eventos pontuais de grande porte recebem um grande espaço de divulgação na mídia em geral, né? Principalmente mídia espontânea. Mas no dia a dia das atividades culturais da cidade, isso ainda é um pouco precário. Ok, vou chamar o intervalo para a gente tomar uma água. Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos logo, logo. Aproveite para participar conosco, faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Pontos turísticos de Belo Horizonte. Este é o tema do programa Horizonte Debate de hoje. Tem dúvida sobre o assunto? Então participe conosco. Faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje a diretora de promoção turística da Belotour, Stella Kleinhardt, e o diretor executivo da Ágora Comunicação e Cultura, Marcos Tadeu. Caros convidados, participação do nosso público. A Débora Ribeiro, do Santa Amélia, ela diz o seguinte: gostaria de saber quanto a lei de incentivo à cultura, o que ela contribui para a cultura e turismo em BH. Quem pode responder? Marcos. Certamente é um grande incentivo, né? Tanto a lei de incentivo à cultura municipal, quanto a estadual, quanto a federal. É um apoio que o poder público dá para que os organizadores, né, de eventos culturais possam desenvolver seus projetos. Existe até uma discussão, tem algumas pessoas que falam, existe cultura sem lei de incentivo? Né? Essa é uma grande discussão, tem pessoas que acham que é uma dependência muito grande do poder público, mas certamente é o que tem ajudado muito as empresas, as organizações a construírem projetos culturais na cidade, no estado, projetos focados não só para o público local, mas com uma abrangência maior. Então, é uma ajuda, é um apoio bastante significativo. Vários projetos hoje são desenvolvidos com o apoio das leis de incentivo. Ok. Obrigado, Débora, pela sua participação. A Ana Carolina, da Sagrada Família, ela diz o seguinte: considero o zoológico como um dos pontos turísticos mais visitados, principalmente porque os pais levam os filhos para ali brincarem. Stella, de acordo? O zoológico é um equipamento maravilhoso. Infelizmente, perdemos o nosso Idiamin há pouco tempo, mas ele realmente é muito visitado pela população local, que traz os seus parentes, que traz os seus visitantes de fora. Então, realmente, você tem ali um número também de visitantes maior, mas ele, por ser longe das áreas de maior aglomeração turística, ele não atrai por si só o turista que vem para a aventura, que vem para o turismo de negócios. Ajudado por outros equipamentos, como o Aquário do Rio São Francisco, o Aquário da Prefeitura, o Parque Ecológico, o Memorial Jardim Botânico, o Memorial Japonês, ele começa a agregar um valor maior para se tornar um produto, então, com mais atratividade. E durante a Copa nós vamos ter ali alguns investimentos de acessibilidade, então você vai poder atrair aquele público que tem dificuldade de locomoção e aí sim, imagino que ela vai ficar mais feliz ainda porque vai aumentar o número de visitantes. Correto, Ana Carolina, muito obrigado pela sua participação. Stella, você mencionou a Copa. Eu não ia nem tocar nesse assunto, fizemos um programa sobre a Copa, já os preparativos. Mas você acha que Belo Horizonte está no caminho certo para receber muitos turistas? Bom, o número de turistas planejado para a Copa, para Belo Horizonte, é de 190 mil turistas internacionais, muito deles da América Latina, muita imprensa internacional, mas a grande maioria será mesmo de brasileiros. Então, nós estamos no caminho certo, porque nós temos um planejamento integrado com o governo do estado muito bem feito. Desde 2009, 2010 nós trabalhamos em conjunto, elogiado por todos, pela organização da Copa, pelas outras cidades sedes. Inclusive, Belo Horizonte, nesse sentido de organização, ela tem um know-how. Nós temos empresas aqui muito boas de
planejamento, de acompanhamento de projetos, e estamos lançando mão de toda esse nosso ferramental para que os projetos da Copa se desenvolvam numa forma de deixar um legado, de que sejam reconhecidos. E, principalmente, a Copa ela vai acelerar projetos que já deveriam estar em andamento. Então, estamos no caminho certo. Correto. E a rede hoteleira? A rede hoteleira ela vem preencher uma demanda latente de eventos. Nós hoje já temos capacidade ociosa pouca no fim de semana, né? Exatamente porque a gente concentra os eventos mais durante a semana, mas mesmo assim, se você verificar hoje, você vê ônibus turísticos parados em vários hotéis no fim de semana, porque já existe um movimento hoje de turismo rodoviário muito grande. A rede hoteleira ela não comporta hoje já o nosso movimento. Você pode comparar com Confins. Confins tem um movimento imenso, então você tem hoje também uma demanda maior pela internacionalização da cidade, pelo número de investimentos que a cidade vem recebendo e, sem dúvida nenhuma, a Copa vai ter a sua participação, como por ser uma cidade sede, você atrai mais os holofotes para os investidores, mas é uma questão mercadológica. Então, o mercado decidiu investir nessa área. Hotéis existentes já estão se renovando também, então está tendo um movimento aí satisfatório. Correto. Marcos, você da Ágora Comunicação. Hoje nós vivemos num mundo interconectado, né? Sim. A internet está aí, encurtou as distâncias e pode favorecer, inclusive, o encontro entre as várias culturas. Ora, como que esse recurso pode ser usado, por exemplo, para divulgar os atrativos turísticos de Belo Horizonte e seu entorno? Fundamental. Hoje nada acontece sem internet. Até os nossos eventos hoje são basicamente divulgados via internet. O grande esforço que os organizadores de eventos fazem nesse sentido, buscar rede social, buscar outras formas de comunicação pela internet para divulgar suas atividades. Então, cada vez mais deve-se utilizar essa forma, porque é uma forma barata e que abrange uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo em várias partes do mundo, onde você queira atingir, basta fazê-lo da forma correta, né, usando as ferramentas corretas que você consegue atingir. No caso específico, por exemplo, de atividades culturais que são fomento do turismo, né, que ajudam a acrescentar no turismo, a gente pode incrementar divulgação pelas redes sociais, criando grupos de divulgação cultural. Eu vejo essa experiência pouco usada, Estela, aqui pela gente em Minas Gerais, Belo Horizonte. Acho que a gente usa pouco, por exemplo, a gestão de rede social pelos organismos gestores de cultura e de turismo ainda é pouco usada. A gente tem sites, tem vários sites que falam das atividades culturais, sites interessantes, bem completos, mas rede social mesmo, um acompanhamento, uma gestão com divulgação e acompanhando esse movimento, eu vejo ainda que pode melhorar bastante. Só um minutinho, Estela. Agora, a escola poderia ajudar muito nesse sentido, né? Você disse que talvez a divulgação, o gosto do brasileiro ou do mineiro em geral ainda é pequeno, é uma questão cultural. Ou seja, é um papel aí da educação, né? Sim, certamente. Eu acho que as escolas, na verdade, Belo Horizonte, as escolas têm projetos na área de internet, né, de capacitação, de formação dos alunos para o uso da internet, e não só o uso da internet por saber usar a ferramenta, mas por saber buscar o conteúdo adequado nessa ferramenta, né, nesse ambiente. Então, as escolas têm trabalhado nisso, e é um papel fundamental para ajudar a formar esses cidadãos, né, com essa priorização, com esse objetivo de ter um conhecimento e de gosto pela questão cultural. E isso fomenta certamente o turismo. Correto. A Estela queria falar. Eu tenho aqui algumas ideias que, na realidade, nós já saímos desse patamar de inclusão digital. Hoje, Belo Horizonte já está com essa questão resolvida, as pessoas já têm muito acesso, somos uma cidade reconhecidamente digitalizada, nós temos vários pontos de wireless, trabalhamos para que seja uma cidade de ponta nessa área e você tem hoje, por exemplo, no site da Belotour, todas as redes sociais abertas, talvez uma questão de geração, a geração mais velha não trabalha com as redes sociais, a Web 2.0 é coisa muito recente. Já os jovens, eles já têm mais acesso, então os eventos
para jovens, eles, como eles dizem, bombam mais pela rede. Eu acho que em termos assim, de adicionar informação sobre isso, é que nós estamos lançando o aplicativo móvel para celular, onde você vai ter tanto informações turísticas como de rota, de transporte e de eventos. Ou seja, está acontecendo um evento grande nessa área, evite talvez o trânsito, até mesmo como uma forma de contribuir como poder público. Estela, quais são os patrimônios históricos preferidos dos turistas? Vocês não vão rir... Dentro de Belo Horizonte, você disse, é a feira de artesanato. Vocês vão rir de um que nós, brasileiros, falamos assim, não existe mais, a Rua do Amendoim. Chegam turistas aqui, pedem aos seus guias para visitar a Rua do Amendoim. Da mesma forma que você tem o circuito da Praça da Liberdade, você tem, eles têm um amor muito grande pelo Palácio da Liberdade, não entendem a Rainha do Sucata, que é um prédio diferente ali no meio. Que mais que a gente tem? A Serra do Curral como um todo, eles querem entender como é que é a geografia da cidade. Agora, e chegando a Pampulha... Há uma demanda, por exemplo, para Sabará, igrejas históricas. Sabará... Enfim, toda a arquitetura, todo o conjunto lá. Nós temos uma situação aí de diferentes níveis hoje de situação das cidades históricas. Você tem Ouro Preto muito bem, digamos assim, conhecido, organizado, mas você tem Caeté e Sabará que fazem um esforço muito grande, porém eles têm pouca condição de receber. Mas nós temos muito interesse em trabalhar em rede. Que pena, né? Que pena, porque tem muitas empresas lá, Sabará, Congonhas, né? É o que eu digo. A lei de incentivo à cultura e nós vamos para o intervalo mais uma vez. Vamos para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Horizonte Debate, @tvhorizonte.com.br. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o turismo em Belo Horizonte. E aqui a participação de Hélio Emiliano Moreira, do Buritis. Ele diz assim: como aproveitar os pontos turísticos do entorno de BH? Existem projetos para capacitar idosos, aposentados, para receberem os turistas, como, por exemplo, concurso de idiomas? Quem pode responder, Estela, por favor? Projeto específico para capacitar os idosos não existe, a não ser como voluntários da Copa. Não é o mesmo caso de um país como os Estados Unidos, que utiliza muito dessa mão de obra, que tem a tranquilidade, tem o conhecimento que poderia ser usado. Mas, infelizmente, eu não posso dizer que exista fora da Copa. A segunda pergunta? Como aproveitar os pontos turísticos do entorno de BH? A iniciativa privada, ela tem que montar os roteiros, ela tem que oferecer isso dentro de pacotes para que possa ser comunicado de uma forma mais sucinta, para que o turista chegue ou já saiba com antecedência ou que se organize então para poder chegar e conhecer os locais. Marcos, algum comentário? Não, um pouco isso. A forma que a iniciativa privada tem é exatamente isso, tentar acoplar aos seus projetos, né, por exemplo, de encontros de negócio, alguma forma de que o turista possa ocupar um pouco mais do espaço dele permanecendo. A gente precisa um pouco mais de apoio para ter acesso a essas informações e não depender só, por exemplo, de uma agência. Às vezes a gente precisa ter uma interlocução maior com a Belotour, né, com outros organismos, para a gente poder ter acesso a outras informações, material que a gente possa divulgar, junto com as nossas malas diretas, informativos do evento, a gente possa divulgar também, né, os atrativos. Então, é uma parceria que pode ser aprofundada cada vez mais para que a gente consiga potencializar isso. Ok, Hélio Emiliano, muito obrigado pela sua participação, fraterno abraço. Isso que você estava dizendo aí, Marcos, é muito interessante, porque a tendência, normalmente, nossa, é de cobrar do poder público. Quando, na verdade, o poder público faz aquilo que lhe compete. Mas a iniciativa privada, os vários outros setores, também têm que divulgar os pontos turísticos da nossa cidade e do nosso entorno. Nós somos, de certa forma, o lugar onde habitamos. Tá certo? Na verdade, por isso chama trade turístico, né? Não é um gestor
público. Né? Todo um conjunto, Correto. né, de partícipes que formam, né, essa corrente que busca viabilizar o turismo. Então, tem participação do poder público, mas tem as empresas, tem o próprio cidadão com o seu zelo, com o seu cuidado, com a sua educação, Cuidando com o do patrimônio, trato do patrimônio e do turista. Correto, né? bacana. A Maria Tereza Saez, pelo Twitter, ela coloca o seguinte comentário: adoro o Memorial Vale Minas Gerais. Algum comentário, Estela? Nós fomos muito felizes de termos recebido esse equipamento aqui, porque ele, já citei, fica dentro do circuito arquitetônico da Praça da Liberdade, um imóvel antigo, um imóvel maravilhoso, que alia uma tecnologia de ponta, que tem ali recursos como narração de pessoas famosas, que ajudam aquelas pessoas que têm dificuldade visual, inclusive, de participar um pouco da história do memorial. Ele tem um espaço para eventos em cima, que você deve saber disso, ou seja, você pode fazer hoje eventos dentro do memorial. Então, foi muito bem organizado, foi muito bem pensado e está enriquecendo a nossa oferta cultural. Ok, Maria Tereza, muitíssimo obrigado pela participação. A Ana, do Cachoeirinha, pergunta: existem circuitos turísticos voltados para crianças em BH? Estela. Circuitos turísticos voltados. O circuito em si é um pouco maior do que um simples atrativo. Então, existe, por exemplo, um museu do brinquedo, que a gente acha que é para criança. Eu estou completamente alucinada para ir lá, para ver o Atari que eles têm no seu acervo, para ver os Gênios, que remonta à nossa infância. Então, o museu, ele hoje é um museu de brinquedos, a gente acha que é para criança, mas não é só. Agora, específico para criança, você tem o Parque Ecológico, você tem algumas atividades ao ar livre, o Parque das Mangabeiras, existem Poderia outras... montar um circuito, né, com o Parque Ecológico e o Zoológico, que é o zoológico, em frente, exatamente. né, exatamente. Que é praticamente o aquário, em frente, é perto do aquário. Exatamente. Onde, o né, interesse da criança, então, ele está despertado tanto pelos animais, quanto pelo ar livre, quanto pelo... Uma vida saudável. Uma vida saudável que todos nós precisamos. Ok, Ana, muitíssimo obrigado pela sua participação. A Ana Lúcia, do Santa Teresa, ela diz: muitos jovens e adolescentes não conhecem os pontos turísticos da própria cidade. Como contribuir para o acesso gratuito para alguns pontos turísticos? Quem pode? Marcos. Na verdade, Belo Horizonte tem até um grande número de atividades culturais gratuitas. Ninguém deixa de participar, de ter acesso à atividade cultural em Belo Horizonte por questões financeiras. Né? Tanto empresas organizam eventos que são gratuitos, quanto o poder público. Né? E tem os eventos de porte internacional, como o Festival de Teatro, com os preços bastante populares. Então, o acesso no próprio Santa Teresa, a Praça Duque de Caxias, tem manifestações culturais praticamente toda semana, bastante atrações. Então, as pessoas têm... É uma questão mesmo de acesso à informação. A gente precisa, sim, saber como divulgar um pouco melhor. As escolas talvez possam ter um papel fundamental nesse processo. Os centros culturais da Prefeitura, por eles estarem regionalizados, Belo Horizonte tem 15 centros culturais, eles podem ter um papel ainda um pouco mais avante de divulgação, né, dessas atividades culturais, não só do próprio centro quanto da Prefeitura, já o tem, mas um pouco mais proativo. Então, acho que a gente ganhar um pouco mais nesse sentido de expandir a divulgação, a informação, porque as atividades culturais têm e são acessíveis. Ok. Ana Lúcia, muito obrigado pela participação. O Rogers Igor, do Novo Progresso em Contagem, ele queria saber se BH oferece circuitos turísticos como trilhas, acampamentos, trekking, etc. Ele disse que, na sua opinião, essa é a melhor forma de turismo, porque favorece o equilíbrio entre físico e a mente. Estela, por favor. Quando a gente fala de cultura, eu penso muito em esporte também, que os nossos jovens precisam de cultura, precisam de esporte, precisam de ética, até mesmo para que eles cuidem do patrimônio. Né? O que a gente está passando hoje por pichações e esse tipo de problema atrapalha, inclusive, nos nossos pontos de estética da cidade. Então, a questão do turismo verde, sem dúvida, é importante. Dentro dos nossos limites geográficos, eu diria que somente as trilhas
acampamento ele teria que ir para um pouco mais longe, mas as escolas hoje já propiciam esse tipo de desenvolvimento, de formas alternativas de se fazer turismo verde ecológico. Tá, nós falamos de turismo de aventura, turismo verde ecológico e o turismo religioso em Belo Horizonte e no seu entorno. A quantas anda? Bom, nós temos aqui, a Belotour vem apoiando, inclusive dentro do edital de apoio a eventos, alguns eventos religiosos grandes, não é? Que tem um número muito grande de pessoas que vêm de fora para participar, além de conhecermos hoje que existe dentro da Estrada Real o circuito que está sendo montado da Serra da Piedade até Aparecida, passando ali por Inhaxica e toda essa questão. Então, nós vamos entrar realmente com um grande circuito religioso. Quando nós falamos de circuito religioso, isso que você nomeia aí, tem uma iniciativa bonita e o apoio do Dom Valmor, nosso arcebispo. E está envolvendo também o Estado e várias outras entidades, né? Porque quando se fala em turismo religioso, há muita gente que pensa, mas religião, espera aí, o ser humano é naturalmente religioso e esse é também um patrimônio. As igrejas históricas, a Serra da Piedade, como repete constantemente Dom Valmor, magnífica arquitetura divina, né? Sim, você ia falar algo. Não, as manifestações culturais, claro, muitas delas voltadas à expressão da fé, do sincretismo, na realidade, ecumênico, não é? Então, a gente tem que pensar numa forma democrática de se... A fé, ela cria cultura, a fé, ela gera a sociedade do momento, né? Nós somos frutos da nossa fé. Pois é, nós continuaríamos aqui mais algumas horas, nosso tempo acabou e eu queria agradecer vocês do fundo do coração, sabem por quê? Fazer um programa com 2 convidados com tanta participação não é muito fácil e vocês se seguraram aí e certamente tinham muito mais coisas a dizer para nós. Voltem outras vezes, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço. Antes de encerrar o programa, eu queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, que tem por objetivo maior a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte ainda hoje você também. Fazer parte significa ser comunhão, comprometer-se com a construção de mais um capítulo da história da Igreja de Belo Horizonte. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo do tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. O Horizonte Debate está no Twitter e no Facebook. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto sempre com você. Fraterno abraço.